Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Vocês lembram ano passado, no ano de 2025, quando as instituições financeiras, estavam ali encerrando contas e muitas vezes sem aviso prévio ou sem uma justificativa plausível, concreta? Pois é, agora a gente está vendo aqui as consequências disso. O Banco Digital Nubank aí, a gente já vai ter a confirmação nessa matéria aqui embaixo, que é o Nubank, tá? Ele então foi aí condenado pela justiça por encerrar conta de clientes sem comunicação prévia. Ou seja, a justiça está batendo o martelo. É proibido cancelar conta de clientes sem um aviso prévio, sem uma justificativa realmente aí que leve ao encerramento. Então vamos entender o que está acontecendo, porque aí os bancos digitais estão sendo aí processados e condenados na justiça nesse sentido, e o Nubank é um desses bancos. Se você aí teve também sua conta encerrada sem motivo aparente, muitas pessoas entraram na justiça e acabaram ganhando, que é esse caso aqui da matéria do portal G1. Então já considere deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações ativando o sininho e comenta aí embaixo o que você acha no final, tá bom? Aqui, pessoal, eu trago essa matéria aqui, mas antes, alguns perfis de advogados estão falando disso, né? Nubank e Inter estão sendo condenados na justiça por encerramento de conta sem justificativa. Aqui eu tenho outro perfil também. Conta bancária não pode ser encerrada sem aviso. Justiça condena banco digital. Diversos perfis de advogados que já tratam isso no Instagram, nas redes sociais, e aqui a matéria jornalística também. Cliente receberá 3 mil por danos morais após bloqueio e encerramento de conta sem aviso, com valores retidos por quase um mês. Olha só a dor de cabeça, né? Então tem danos morais por detrás disso, a pessoa foi prejudicada. Então, pessoal, os bancos possuem um setor de compliance, ou seja, um setor de conformidade com as regras, com as leis, e se determinado cliente não está em conformidade, eles bloqueiam e podem encerrar a conta sim. Mas acontece que a justiça está entendendo que alguns casos realmente aí passaram dos limites. Não teve comunicação prévia, né? Não teve uma justificativa realmente que está dentro das regras, dentro da lei, ali as normas do Banco Central. Então, por conta disso, alguns bancos estão sendo condenados, né? Bancos digitais, aí nesse caso específico, tá? Aqui a matéria fala também, o Nubank foi condenado pela Justiça do Maranhão por meio do Quarto Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís a indenizar um cliente em 3 mil reais por encerrar a conta do autor sem justificativa ou aviso prévio. Percebam, os bancos podem encerrar as contas, sim, por ausência, né, de interesse comercial, e muitas vezes eles não avisam o que se trata, mas pode ser alguma situação de algum crime que possa estar acontecendo, né? O banco aí tem as suas justificativas, mas quando não há justificativa e a justiça analisa, avalia, levanta essas informações, se há ou não justificativa realmente séria, que realmente está aí levando o banco a um risco, né? E o setor de risco analisa isso, de compliance, e por isso encerra, decide encerrar. Mas quando isso não acontece, né, a justiça vai averiguar, e é o que aconteceu aqui nessa situação. Então, se você teve sua conta encerrada, principalmente por bancos digitais, nós vimos muito isso acontecendo em bancos digitais. Grandes bancos, bancões, a gente não viu aí na mídia reportagens, né, falando sobre isso. Agora, bancos digitais no ano passado deu o que falar esse assunto, vocês lembram muito bem. E o Nubank até atualizou seu contrato. Você aí não pode, por exemplo, utilizar a conta do Nubank para transferir para joguinhos, né, como o Tigrinho, etc. E até casas esportivas, aí as bets que não são reguladas pelo governo federal. Então o Nubank ele colocou isso em seu contrato e muitas contas caíram, tá, gente? Agora olha só o que eu quero falar para vocês. De acordo com o cliente, a conta foi bloqueada sem explicação, permanecendo inacessível por quase um mês, e os valores só foram devolvidos após diversas tentativas administrativas realizadas por e-mail e atendimento telefônico. Então o cliente tentou, né, de maneira extrajudicial, não foi ouvido, então ele partiu para o meio judicial, certo? Então o banco aqui, ele tem uma forma de atuar, e a justiça então entendeu que ele atuou fora das regras que o Banco Central estabelece.
acontece, né? Então, a decisão desse juizado aqui foi nesse sentido. É proibido uma conta corrente num banco ser cancelada, ou num banco, ou numa fintech, ou numa instituição de pagamento. Olha só o que diz também o Banco Central, tá? Aqui tem uma página no Banco Central que fala somente disso. Os bancos podem encerrar a conta, olha só, encerramento da conta bancária sem solicitação do cliente, ou seja, é algo unilateral, só parte do lado do banco, certo? Não é bilateral, não é cliente e banco que querem encerrar a conta, né? Somente um lado, e aqui nesse caso é o banco querendo encerrar a conta sem aí o desejo do cliente, né? Vamos entender aqui o que o Banco Central fala disso. Ó. O banco deve encerrar a conta quando verificar irregularidade nas informações prestadas, julgadas de natureza grave. Deu para entender? Aquele setor de risco e compliance lá? Pois é, se você estiver fazendo alguma coisa contra as regras, né, você pode ter sua conta cancelada no Nubank, no Banco Inter, PicPay, PagBank, então fique alerta, nós fizemos vários vídeos a respeito disso. Então, mas se o banco aí ultrapassar esse limite, né, e não ter uma justificativa, realmente aí ele pode ser processado na justiça. Nas situações de CPF suspenso, cancelado ou nulo, a instituição financeira deve comunicar ao depositante a intenção de rescindir o contrato. Então, deve haver uma comunicação nesse segundo ponto. Deu para compreender? Então não é algo grave, é apenas questões ali burocráticas de documentos, né, de cadastro desatualizado e não pode haver cancelamento nesse sentido. Então o banco precisa entrar em contato nesse caso aí, né, que ele deseja rescindir o contrato, estipular um prazo para eventual regularização da pendência, o qual não poderá ser superior a 90 dias. Certo? Além disso, o banco pode encerrar a conta por falta de interesse. Lembra que eu falei? Falta de interesse comercial no teu perfil. O banco pode alegar isso também e não falar o que é, certo? Uma vez que a abertura e a manutenção de contas bancárias são acordos livremente pactuados entre as partes. Nesse caso, porém, o cliente deve ser previamente informado que o banco não tem mais interesse comercial naquela conta, certo? O encerramento pela instituição não inclui a possibilidade de encerramento automático por desuso por parte do cliente, nem por inclusão no cadastro de emitente de cheque sem fundos, certo? Então, olha só, você aí pode ter entrado em contato com a central e reclamado, tratado mal o atendente e aquilo ali fica registrado e o banco ali pode também por esse tipo de atitude da sua parte, informar que isso foi por falta de interesse comercial. Então, o banco ele é livre para isso, tá? E olha só, o encerramento pela instituição não inclui a possibilidade de encerramento automático, certo? Por desuso, ou seja, se você ficar ali 30, 60, 90 dias sem utilização da tua conta, aquilo ali não pode ser cancelado, ou seja, não é justificativa para cancelar por você não estar utilizando a tua conta, tá? E nem aí se você está emitindo aí, emitiu cheque sem fundo, não é também fator para você ter sua conta encerrada. Então os fatores eles precisam realmente pesar na balança, senão a justiça vai lá e condena o banco, como aconteceu aqui com o Nubank, certo? E você já teve sua conta cancelada, né? Já teve sua conta encerrada nesses bancos digitais, nessas fintechs? Comenta aí embaixo que a gente vai conversando. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês, essa atualização aqui das consequências que surgiram no ano passado do encerramento em massa de contas correntes, né, ou contas digitais, contas de pagamentos nas instituições, principalmente digitais e fintechs, né? Então a gente está vendo aqui as consequências disso agora nesse ano de 2026. Essa matéria é de 5 de fevereiro, tá, pessoal? Nos últimos dias aconteceu isso daqui, então a justiça está batendo o martelo e está dando causa ganha para alguns clientes que buscaram a justiça para reparar esse dano, tá certo? Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, comenta aí embaixo, a gente vai conversando de maneira saudável. Até a próxima aqui no canal de Um Financeiro. Valeu!